Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é dia 26 de junho, o mês já está terminando, 26 de junho, sexta-feira, último dia útil da semana, e nós vamos terminar hoje uma história belíssima que começamos no início da semana, falando sobre Jerônimo Mendonça, trabalhador incansável, apesar de toda a limitação física que ele possuía, preso ao leito, mas não foi impedimento para o trabalho no bem. Aproveitar e mandar um abraço para o Pedro, Vanessa, Niva, Catiane. Que bom! Sejam todos bem-vindos, vão se aconchegando, vão sentando, que a casa é grande, tem bastante espaço. Mas, Roberto, Jerônimo Mendonça, falamos tanto sobre ele, falamos da sua infância, uma família numerosa, 10 irmãos, falamos que nasceu em Ituiutaba, 1º de novembro de 1939, falamos da enfermidade que o acometeu no início da adolescência, ele já começou a sentir as primeiras dores, e aquilo foi se agravando de tal maneira que ele foi perdendo toda a mobilidade, ficou cego, primeiro de uma vista, depois de outra, ficou preso a uma cama adaptada, onde ele percorria o Brasil dentro de uma Kombi para realizar a divulgação espírita. Mas ele não parou só aí. Ele também criou várias instituições, publicou livros. Gostaria de falar sobre isso, Roberto? É muito interessante, Leila, essas suas recordações a respeito do Jerônimo. Agora, nós temos registros de algumas obras, a assistência social, e também para o trabalho da divulgação espírita, porque todos aqueles missionários que descem à terra na tarefa da divulgação, em primeiro lugar, eles catalisam, eles monopolizam as atenções dos outros para si próprio. Então, na condição dele, em que e aí a gente se coloca, pelo processo de empatia, se coloca no lugar dele. Então, passamos a ouvir, mas o que a pessoa, esta pessoa, particularmente, Jerônimo Mendonça, nessa situação, tetraplégico, padecendo dores horríveis e com a dor que não cessava nunca, era dia e noite, dormia muito pouco, 1, 2 horas no máximo por noite. Então a gente para ouvir o que esta pessoa tem nos ensinar. Sim, porque é ensino, não é um bate-papo tão somente, porque a vida dele foi um livro de páginas, de mensagens enriquecedoras, exemplificadoras, edificantes, e que nós, com muita reverência, que comemoramos, melhor, que fizemos essa semana, uma apologia à sua imagem, aos seus exemplos. Foi realmente um baluarte que defendeu, nas medidas de suas possibilidades, porque ele estava imóvel fisicamente, mas era um dínamo, um gerador permanente, pulsante de ideia, de mensagens que nos estimulava. Tenho, Leila, algumas pessoas, uns registros históricos, né, de pessoas que iam a ele, e alguns até pensavam que ele era o próprio Chico. Falaram, não, o Chico ele faz parte das constelações, e eu sou um sapo, né, estou aqui na beira da lagoa, sou um batráquio. Então ele se colocava aí muito aberto, e as pessoas então que confundiam, porque ainda não era este momento que hoje nós conhecemos, em que há essa profusão de divulgação das personalidades que pontua dentro do movimento espírita. E então ele, quando faz esse reparo, e a pessoa cai em si, fala, nossa, mas esse então é o Jerônimo Mendonça? Ouvi falar muito vagamente. E ia, porque procurava o Chico, para quê? Era uma espécie de um consultório, né? Um consultório psicológico, um aconselhamento e tal. E quando veio o Jerônimo, a pessoa se apequenava. Olha só,
Então ocorria o inverso. Mas por que se apequenava? Eu falo assim, pô, eu pensei que eu tivesse com problemas. Mas este homem, com esta voz, com este humor, com esse sorriso, desse jeito, fala assim, eu não tenho problema. E ela já se sentia consolada, então era suficiente ver a imagem. Era um ícone vivo ali para nos passar esse conhecimento. Mas ele fundou também uma gráfica espírita, você sabia, Leila? Então, pode falar E sobre sabe qual era o nome da gráfica? Não. Cabachutel. Ah, Né? Nós falamos aqui, logo na segunda-feira, sobre um livro da Jane Martins Vilela, né? Que ela faz ali um esboço biográfico, um esforço, né? Que na verdade tem muitas informações sobre o Jerônimo Mendonça que estão dispersas, né? é o Gigante Deitado, né? Isso, o livro é O Gigante Deitado. Aqui para vocês Isso, verem, recordando, né? É o É Gigante um livro Deitado. maravilhoso, pequeno, singelo, mas olha quanto conteúdo. E que aí, Leila, este que é o ponto. A gráfica, onde foi impresso esse livro que você agora mostrou, foi na gráfica editora Clarim, lá de Matão. E aquela gráfica que ele fundou, não sei se ainda funciona, eu não obtive essas informações. Fato é que na limitação em que ele se encontrava, porque os limites também eram muito de ordem pecuniária, ordem financeira. Há pouco o dinheiro muito escasso. Os trabalhadores, aqueles que se juntaram, ele que não foi uma equipe pequena, porque em torno deles, sempre os benfeitores mais altos vão inspirar outros para dar sustentação a este projeto. Né? Já criou também o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que na verdade era uma creche, né, Leila? Eu agora não estou lembrando bem o nome O Lar Espírita era uma creche. Acomoda hoje cerca de 250 crianças. Isso é um fato. Mas não fundou somente isso, fundou Centro Espírita também. Fundou centros, auxiliou a fundação de centros e deixou as pessoas tomando conta. Nós falamos ontem sobre os livros, né, que ele publicou também. Ele publicou 6 livros, Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Roda, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz. Livros assim também muito, muito lindos. Mas ele fundou centros espíritas, a Seara de Jesus, esse Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Ele fundou 5 centros espíritas. Então a gente vê como que ele foi empenhado. Inclusive o Divaldo, ele tinha também um contato além de ir sempre ao Chico, ele encontrava também com o Divaldo nessas lides, até porque nessa época o Divaldo também ia muito a Pedro Leopoldo e divulgava o espiritismo em vários Já ali lugares. foi em Uberaba. Uberaba. Então o Jerônimo, sempre muito alegre, sempre muito brincalhão, diz, e o Divaldo diz que ele imitava a voz dele assim, muito parecida, então ele às vezes começava a falar, as pessoas pensavam que era o Divaldo que tivesse mais ou menos tipo assim, aquele frenesi, olha, o Divaldo já começou e tal. Já começou. Aí ele falava, mas ainda não é o Divaldo, e dava uma gargalhada. Então era uma bom tônica humor, dele, né? aquele bom humor, né? E o Divaldo conta que ele, ao final, assim, né, das palestras, o Jerônimo diz, Divaldo, você termina suas palestras e sai suado. E eu não, eu saio carregado pelo povo. Então ele sempre procurava tirar o bom humor daquelas limitações dele. Ele nunca ficava lamentando-se, não, ao contrário. E Divaldo, inclusive, diz que ele foi um missionário, porque apesar dele ter tido reencarnações onde ele errou muito, mas ele soube agora sublimar tudo aquilo, deixar aquilo tudo para trás
e como a gente disse, deixar para trás o homem velho e ser um homem novo. E ele deixou para nós, Leila, lições imperecíveis. As pessoas às vezes se acercavam dele e falavam assim, mas, ô Jerônimo, você é médium? Ele falava, sim, eu sou médium de defeitos físicos. E aqueles que me acompanham são médios de transporte, porque se referia àqueles colaboradores que eu levava, né, na Perua Kombi. E era muito comum ele passar o dia circulando ali pela cidade de Ituiutaba. Mas olha, você falou sobre a presença do Divaldo, né, lá em Uberaba, junto ao Chico. E era raríssimas vezes que o Divaldo, indo a Uberaba, não encontrava lá o Jerônimo, por razões muito óbvias, né? Porque a cada 15 dias o Jerônimo estava presente lá no centro espírita que o Chico então conduzia. Teve uma vez que um homem estava muito desesperado por uma situação financeira que tinha ocorrido com ele, e a irmã do Jerônimo orienta que ele procurasse o Jerônimo. E ele faz isso, muito chateado, muito assim. E quando ele chega lá na casa do Jerônimo, foi convidado a entrar, aí ele ouviu assim um movimento de pessoas no fundo da casa, se dirigiu até lá, e as gargalhadas do Jerônimo eclodiam, aquilo ia longe. E o homem estava tão desesperado que ao ver o Jerônimo rindo, feliz da vida, ele achou com certeza que ia encontrar aquela pessoa, né, séria, cabisbaixa. E ele, quando escuta aqueles risos todos, ele se vira para a dona Terezinha e disse, revoltado, é esse homem que vai me confortar? Ele queria um homem ali, numa aparência sombria, né? E ali fez-se silêncio. Recatado, recatado. Aqueles sobressenhos cerrado, o que não combinava com o Jerônimo. Aí fez-se silêncio ali, o senhor foi chamado, foi apresentaram o Jerônimo, esse senhor aqui, ele veio de São Paulo só para conversar com você. Com certeza ele vai querer ter uma conversa à parte, né? E aí as pessoas jovens que estavam ali se retiraram e aquele senhor começou a falar das suas queixas, das suas dores, dos seus conflitos. Olha, moço, eu era uma pessoa muito rica até uma semana atrás. Eu tinha uma fazenda com eletricidade, que naquela época uma fazenda com eletricidade era já uma grande evolução. Só pela introdução da conversa ele se refere ao Jerônimo como um moço. Moço, né? Então, realmente, aí devia ser pela década de 50, 60, né? E aí ele dizendo, com todo o conforto da vida moderna, até campo de aviação, era um fazendeiro rico, tinha tudo. Mas eu fui tão incauto que ao fazer a venda da fazenda, passei a escritura e recebi uma nota fria, recebi um calote. Ele que tinha uma fazenda de tanto valor, perdeu todo o dinheiro. Aí o Jerônimo estranhou que era uma nota fria. Aí o homem explica, uma duplicata sem valor. E eu não tive nem condições de reclamar. O advogado falou que era perda de tempo. A minha família antes se tolerava, porque tem isso. Pessoas ricas, mas se toleravam. Porque nós conversávamos por bilhetes. Olha como que essa família se comunicava. E eu hoje seria pelo quê, Leila? Pelo WhatsApp, né? Alguma coisa assim. Facebook. Né? Nem por e-mail mais seria. Né? E aí ele diz, nos meus fins de semana, a minha esposa, nos seus chás, os filhos iam onde queriam. E agora todos vêm em cima de mim, me cobrando a fazenda. E eu não resisto a essa situação. Acontece muito isso. A pessoa está bem de vida, está todo mundo satisfeito, todo mundo em volta. Quando vê os problemas, todo mundo vê as separações. Poucos são os casais que sabem superar. A família se revolta, porque antes o pai era idolatrado, supria tudo, mas e se desestrutura. Nesse momento aí o pai já é meio incompetente, como é que isso aconteceu? E ele conta, estava na farmácia justamente
comprando um remédio para dar fim à minha vida, quando apareceu um amigo que perguntou: para que você quer isso? E aí a gente percebe o quê? Os benfeitores sempre estão ali atentos. Algum benfeitor, às vezes o próprio anjo guardião daquele homem, intuiu o amigo a entrar naquela farmácia, perguntar: para que você quer esse E aí remédio? estabelecer esse diálogo. É. E aí, como ele sabia do negócio que eu fiz e do meu desespero, ele falou: eu não admito que você compre esse remédio. E eu respondi: como? Você não manda na minha vida? Aí o amigo lhe diz, né? Eu vou deixar. Sim, você cuidar de sua vida. Se você me prometer que vai conversar com Jerônimo Mendonça em Ituiutaba. Olha só que coisa, o homem era de outro lugar. E eu lhe dou a passagem, olha só que amigo. Ele sabia que o homem estava numa situação super difícil, então ele se propôs a dar a passagem. Esse é um verdadeiro amigo. E ele me deu a passagem. Aqui estou eu. Mas aí olha só o homem ainda, com seu orgulho, com a sua prepotência, acostumado com certeza a mandar, fazer e desfazer. E aí ele diz assim: e aqui estou eu. Mas eu acho que eu perdi tempo, porque você é uma pessoa feliz, que não sabe, olha só como é que pode, que não sabe o que é o sofrimento alheio. Como diria, seria irônico se não fosse trágico, né? É, exatamente. E aí, Roberto, o que Jerônimo responde para ele diante dessa colocação desse homem? Bem, aí ele falou assim, bom, vou falar o que mais, ele está me vendo como eu estou, né? Então vou provocar ele para ele olhar para si mesmo agora. E diz assim: meu amigo, você é uma pessoa que realmente está sofrendo. Não tirou razão, porque quando aquele que está em sofrimento, desarvorado, ele não está em si, você não vai contrariar, você vai concordar realmente. E aí inicia uma abordagem psicológica, porque neste momento, até aqueles benfeitores que nos assistem, eles suprem as nossas eventuais deficiências. Não dizendo que nesse aspecto Jerônimo não tivesse essas qualidades, mas tendo ou não tendo, inclinou-se para ajudar, então somos alvos dessa inspiração. E diz assim: você perdeu uma fazenda maravilhosa. Bom, se era o bem que ele mais tinha esse apreço, bom, então não vamos desvalorizar também. Mas vamos supor, aí já inverte, começa aquele diálogo para assim: olha, agora vai inverter o jogo. Mas vamos supor que essa criatura que ele comprou a fazenda voltasse agora e lhe perguntasse. Então começa a conjecturar. Você quer trocar a fazenda por um olho seu? Bom, imagina, você tem um objeto preciosíssimo, você perdeu. Você pode reavê-lo, mas a condição é você dar o seu olho em troca. Olha, que foi a resposta dele. Ah, mas Jerônimo, que bobagem é essa? Isso é conversa que se fale? Pois era exatamente esse o fio do novelo. Diz assim: não, o olho não. O olho é muito precioso, meu amigo. Mas aí o Jerônimo aí fala para ele, olha, tudo né? bem. Bom, tudo bem, já que não quer dar o olho, né? Que tal um braço? Ele fala: mas que bobagem. Onde já se viu isso? Ele fala assim: meu amigo, cheguei à conclusão que você não é pobre, você não é miserável, você é arquimilionário das bênçãos de Deus. Aí o homem, ao sair dali, mudou o seu modo de pensar. Sempre que podia, voltava para trocar ideias com Jerônimo e acabou se tornando um trabalhador da seara espírita. Olha aqui, que maravilha. Fica né? então, o fato é este, mas fica para nós um exemplo. Porque, por vezes, as casas espíritas prosperam em face das portas largas do acolhimento, abrem braços para comunidades sofredores. E esses, ao serem atendidos, ao conhecerem a doutrina espírita, por quê? Por trás de uma pessoa que sofre, nós vamos ter assim: espera aí, o que é que mantém esse homem? Porque, só para lembrar, quando chegou lá, Jerônimo estava às gargalhadas. Mas o que faz uma pessoa dessa ter esse bom humor? A gente para pensar, né? E foi o que ele fez.
porque ele, Jerônimo, ele não conhecia, mas ele era um operador da doutrina espírita. Meu Deus. Mas Falando sobre Divaldo, Lely, você tem alguma história a contar? então, eu falei já das gargalhadas lá do Do Jerônimo, né? Isso. Mas o Jerônimo, a saúde cada vez foi ficando mais debilitada. Nós falamos que ele nasceu 1º de novembro de 1939 e quando ele já estava cerca de uns quase 49 anos, 48, ele ficou muito mal, e o médico disse para ele que talvez ele tivesse somente uma semana de vida. Ele já tinha tido aquela hemorragia antes. O médico, inclusive, disse, olha, ele não resiste a ir nessa viagem de Problemas Kombi. diários, né? Porque... Ele perdeu uma vista, teve outro globo ocular. Mas aí ele vai ao Chico, o médico tinha dado a ele uma semana de vida, e ele chega lá e diz, Chico, a minha vida está por um fio. E aí o que o Chico fala para ele, Roberto? É interessante que o médico desencantou ele de tal forma, falou assim, eu estou viajando com atestado de óbito já no bolso. Deu para ele uma semana de vida. Por uma semana, então. E aí o Chico, ele disse assim, mas o Emmanuel está aqui dizendo que tem fios de todo tipo. Por exemplo, tem fios de algodão, fios de nylon, tem fios de aço. E ele diz assim, olha, o trabalho é que engrossa o fio. O trabalho no bem, ele fortalece. Então ele faz com que esse fio se estique um pouco mais. No caso de Jerônimo, esticou bastante, né, Leila? Então, mas aí o que a gente vê? Os benfeitores, eles não são de ficar passando a mão pela cabeça. Ao invés de ficar, coitadinha, então só uma semana de vida, e agora então nem se mexe, fica aqui, não volte nem para casa, porque senão você pode desencarnar no meio do caminho, não. O que Emmanuel diz? Trabalhe, continue trabalhando. E ele continua trabalhando. E ele aliás, ainda... o próprio Chico dizia, né, Leila? Quem não trabalha, dá trabalho. Exatamente. Ele dizia assim, Chico, fique em paz. Aí o Chico... Tira o Z. A pá, né? Muita pá. Muita paz, não. Muita paz. Muita pá. Muita pá. Muito trabalho. E ele ainda sobrevive mais 1 ano e meio, mais ou menos. E ele desencarna no dia 26 de novembro de 1989. Ele havia completado 50 anos, dia 1º, ainda vive mais 26 dias, desencarna com meio século de vida, mas deixando assim um exemplo de trabalho magnífico. Uma trajetória de luz. Uma trajetória. E 15 dias depois, ele aparece para o Divaldo. E ele aparece de uma forma tão exuberante que de primeira hora assim o Divaldo nem o reconheceu. E aí ele aparece feliz da vida. Em dizendo, todo o seu esplendor. Em todo o seu esplendor. Quer falar sobre isso? Porque o nosso tempo está terminando já. Então, a gente fala assim, poxa, mas por que não para o Chico, né? Alguns até poderiam questionar. Mas digamos que ele e o Chico tivessem um grau de intimidade da ordem, que eles já se reencontravam no outro plano, desdobrados frequentemente. Mas o Divaldo, ele não era um comensal ali da comunidade espírita de Uberaba. Ele ia e a tarefa dele era Brasil e mundo afora, né? Então ele conta que Jerônimo lhe aparece. E não reconhecendo, e depois ele, o próprio Jerônimo, se identifica. Eu sou o Jerônimo Gonçalves, o Jerônimo Mendonça, o de Ituiutaba. Ah, mas tão diferente, porque é lógico. Porque não é só o corpo físico, o perispírito. Ele, enquanto jungido, ligado ao corpo, ele tem também ele reflete as limitações do corpo físico. Mas ele já estava liberado e falou, olha, Divaldo, porque o corpo que me prendia, dele eu já me liberei. Então agora eu estou todo assim, à vontade, como eu sempre fui. Ele sempre foi assim. Então a opção dele lá atrás teria sido pela atividade missionária, como entre nós ele foi realmente. E ele disse, que alegria, agora eu posso andar, agora eu posso ver, agora eu estou
Normalmente, voltou, né, ao seu normal, né? E muito, muito feliz, muito radiante. E depois disso, tem livros publicados, já como ele, Espírito, Jerônimo Mendonça Espírito, Deu muitas comunicações, mensagens, né? mensagens muito belas também, que se a pessoa desejar procurar assim na internet, vai encontrar mensagens psicofônicas, mensagens até recentes, naqueles encontros e congressos, ele ali se apresentando. Acho que no segundo Congresso Espírita de Uberaba se apresentou o Ricardo De Luca, né? José Carlos, né? José Carlos De Luca. Carlos De Luca tem uma psicofonia, uma psicofonia linda, longa, muito bonita, que o Jerônimo já Espírito nos traz. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui, encerrando essa nossa semana, falando do Jerônimo. Espero que seja um incentivo para todos nós, que muitas das vezes ficamos acomodados. E Kardec pergunta aos benfeitores, lá em O Livro dos Espíritos, por que o mal ainda se sobressai no planeta Terra? E os espíritos respondem mais ou menos, as palavras exatas não sei se são essas, mas eles dizem pela omissão dos bons. Quando o bem for ativo, o mal vai desaparecer. Mandando um abraço para Gisele, Verônica, Janete. Voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguém para a gente mandar um abraço. Para Cirlei, Mara Fernandes, já falei. Alguém aqui pergunta com relação à psicografia. A nossa casa espírita, ela não trabalha com psicografia. Ela trabalha com o trabalho espiritual, a reunião de radiação, de vibração, que é realizada todas as terças-feiras, às 20h30. Então, quem desejar maiores informações, se quiser, pode mandar uma pergunta que a gente vai orientar para o WhatsApp. O WhatsApp 19 99 341 6316. E nós vamos orientar qual é o tipo de trabalho magnético, espiritual que a nossa casa realiza em benefício de outros irmãos. Mas vamos encerrando, desejando a todos uma sexta-feira maravilhosa. Amanhã, sábado, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso Evangelho para a família, o Evangelho para a criança, às 10 horas. Domingo, o Evangelho no lar. E segunda-feira, nós convidamos uma pessoa que vai nos trazer, assim, uma história de vida também muito bonita. Vale a pena. Houve até algumas solicitações nesse sentido. Colocarem aí na agenda. Nós estamos botando na fila as sugestões. Colocarem aí na agenda para não esquecer. Segunda-feira, às 10 horas, nós vamos receber um convidado muito especial. Um beijo grande, paz a todos. Muito bom estar aqui nessa manhã com vocês. E até amanhã, às 10 horas, com o Evangelho para a família. Então, muito obrigado a todos. Excelente fim de semana para todos. E na volta, na próxima semana, neste mesmo horário, esperamos nos encontrar. Café com Evangelho. Não exatamente sobre o Evangelho do Cristo, mas por aqueles que, sob suas ordens, aqui estiveram entre nós, vivenciando este Evangelho que nos liberta a todos. Paz e saúde a todos. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.